Bom, vamos começar direto ao ponto falando sobre um paradoxo fisiológico fascinante que desafia muito do que a gente acha que sabe sobre a saúde do coração e o esforço físico. A ideia desta análise é pegar dados complexos de pesquisas recentes e transformar em um conhecimento super prático, daquele tipo ideal para otimizar a longevidade sem perder tempo com distrações. Chegou a hora de repensar como o corpo humano reage quando é levado ao limite absoluto. E aí fica a grande pergunta: um pico gigantesco de pressão arterial durante um treino mais pesado é sempre uma emergência médica? Olha, é muito comum que pessoas preocupadas com a saúde acabem tendo um certo pavor de qualquer leitura alta de pressão. Mas como os dados vão mostrar para a gente hoje, o contexto é absolutamente tudo. A pressão não é um inimigo universal. Muitas vezes, ela é só o sinal de um sistema incrivelmente eficiente, operando a todo vapor. Para entender exatamente como tudo isso funciona, nossa análise vai passar por 5 pontos bem rápidos. 1. O paradoxo da pressão arterial. 2. Uma investigação de décadas. 3. O poder da aptidão física. 4. A surpresa da pressão no exercício. E 5. A combinação vencedora para a saúde. Começando então pelo ponto número 1, o paradoxo da pressão arterial. Antes da gente mergulhar fundo nos dados, é fundamental fazer uma distinção bem clara que quase nunca aparece nas conversas do dia a dia sobre saúde. O contraste é gigantesco. De um lado, a gente tem a pressão arterial em repouso. Um nível alto de pressão enquanto o corpo está inativo é, sem dúvida nenhuma, um risco cardiovascular perigoso. Mas, por outro lado, quando a gente fala da pressão arterial durante o exercício, as regras do jogo simplesmente mudam. O aumento na pressão, nesse caso, não é um alarme vermelho. É uma resposta fisiológica totalmente normal e necessária para dar conta daquela nova demanda metabólica. E é exatamente aí que entra o conceito central de hoje, a aptidão cardiorrespiratória. Basicamente, ela é um indicador super completo da nossa função cardiovascular e pulmonar, mostrando a eficiência do trabalho em equipe entre o coração, os pulmões e os músculos. Geralmente, essa aptidão é medida naquilo que a gente chama de METs, ou equivalentes metabólicos. E guarde bem esse nome, porque essa métrica vai ser a grande estrela dos dados que vem a seguir. Avançando para o nosso segundo ponto, uma investigação de décadas. Para entender o impacto real dessas variáveis todas, não dá para olhar para estudos pequenos. A base da nossa análise é um estudo simplesmente monumental que foi publicado no The American Journal of Cardiology. Acontece que, historicamente, a medicina costumava avaliar a aptidão cardiorrespiratória ou a pressão de esforço de um jeito isolado. Avaliar as duas coisas juntas no mesmo pacote e a longo prazo era uma área que a ciência tinha explorado muito pouco. Bom, pelo menos até agora. O grande diferencial dessa pesquisa, o que impressiona mesmo, é esse número aqui, 26 anos e meio. Ter um acompanhamento mediano de mais de 2 décadas e meia entrega uma base de dados que é incrivelmente robusta para mostrar como essas respostas fisiológicas impactam a longevidade a longo prazo. Agora, o que é fascinante nessa metodologia é a escala implacável da coisa. A gente está falando de um grupo super diversificado, de mais de 4.000 participantes. Todo mundo passou por testes de esforço em bicicletas ergométricas, levados literalmente até o limite. Depois disso, a saúde e a mortalidade desse pessoal foram mapeadas de forma meticulosa, usando o registro finlandês de mortes, somando mais de 1.300 desfechos. É ciência sólida, sem espaço nenhum para achismos. O que nos leva direto para a seção 3, o poder da aptidão física. É aqui que a mágica acontece e os dados começam a mostrar o impacto brutal de estar em boa forma física. Os números são impressionantes. Quando a gente compara quem está no grupo de altíssima aptidão física com a galera do grupo de menor aptidão, os riscos simplesmente despencam. A razão de risco para mortalidade por todas as causas cai para 0,42. Mortalidade por doenças cardiovasculares cai para 0,32. E por doença arterial coronariana, 0,40. Trocando em miúdos, ter uma alta aptidão cardiorrespiratória corta o risco de mortalidade em mais da metade. E o relatório oficial crava isso com todas as letras, dizendo que os participantes na categoria mais alta de aptidão tiveram riscos substancialmente menores em todas essas categorias de mortalidade. Um nível alto de condicionamento definitivamente não é só um bônus estético ou de performance. É a construção de um escudo invisível, poderoso e inegável para a nossa saúde. Entrando no nosso ponto 4, a surpresa da pressão no exercício. É exatamente aqui que o senso comum cai por terra com uma reviravolta totalmente contraintuitiva. Sabe o paradoxo central dessa pesquisa?
Quando os cientistas isolaram apenas a pressão arterial sistólica máxima atingida durante o teste, o resultado foi chocante. Aquelas pessoas que bateram os picos mais altos de pressão lá no auge do esforço tiveram, na verdade, um risco significativamente menor de mortalidade coronariana quando comparadas com quem teve a pressão mais baixa. Uma razão de risco de apenas 0,52. Então, o grande pulo do gato é este. Ter uma pressão arterial altíssima durante o pico de esforço não foi nenhum sinal de falha iminente. Pelo contrário, isso se correlacionou com riscos muito menores de morte cardiovascular e coronariana. Mas a pergunta que não quero calar é: como isso faz sentido do ponto de vista fisiológico? Para entender a lógica, pensa numa analogia bem simples. O corpo humano é como se fosse um motor de altíssima performance. Durante aquele exercício intenso, os músculos estão exigindo uma produção metabólica extrema. O coração, sendo esse motor potente, responde na hora, aumentando o débito cardíaco e o volume sistólico. A pressão arterial sobe como um resultado direto dessa potência acelerada. Ela se eleva de um jeito totalmente seguro e natural para conseguir atender a essa demanda gigante. Ter uma pressão muito baixa, bem na hora do esforço máximo, poderia até sinalizar que o motor não está conseguindo bombear sangue suficiente. E agora a gente chega na última etapa, a seção 5, a combinação vencedora para a saúde. Esse é o momento em que a aptidão física e a dinâmica da pressão arterial se juntam para criar o perfil absoluto de longevidade. Os dados ilustram isso de um jeito brilhante. Quando a gente cruza os níveis de aptidão com os de pressão arterial, fica claro que a aptidão física mantém aquele poder defensivo dela em qualquer cenário. Independentemente de quão alta a pressão de exercício chegou, quem estava altamente em forma continuou muito mais protegido. Mas claro, a ciência adora uma precisão absoluta, né? Mesmo sabendo que a pressão alta no exercício não é aquele vilão que todo mundo imaginava, o menor risco de mortalidade de todos, a verdadeira combinação de ouro nesses dados, aconteceu em indivíduos altamente condicionados que também mantinham a pressão de exercício em faixas um pouco mais baixas. Isso resultou numa razão de risco incrível de 0,27. A tese central, portanto, fica imortalizada nessa conclusão. Ter um nível mais alto de aptidão cardiorrespiratória está consistentemente associado a menores taxas de mortalidade em absolutamente todas as categorias de pressão arterial de esforço. Construir capacidade física é o grande protetor da saúde, superando de longe qualquer preocupação excessiva com os picos de pressão na hora que o corpo está em movimento. Para fechar, fica uma reflexão bem provocativa. Se a ciência já provou que o esforço extremo e os picos de pressão associados a ele geralmente sinalizam muita capacidade do corpo e não uma doença, será que isso muda a forma como a gente avalia o sucesso de um treino pesado? É uma quebra de paradigma super interessante que convida todo mundo a encarar o condicionamento físico com muito mais confiança e tranquilidade.